E aí, gente, tudo bem? Hoje eu vou passar dois exercícios para vocês, dois para a gente resolver durante a videoaula e um para vocês fazerem aí depois, e eu vou deixar a resolução na descrição do vídeo. Então vamos começar aqui, que hoje vai ser um pouco mais extenso, né? Aqui são os enunciados, né? É só assim, o enunciado é só para vocês lerem, vocês terem aí, né? Mas eu vou explicar. A partir de um vetor 1 já preenchido, vamos criar um novo vetor 2 que irá receber os mesmos elementos do vetor 1, só que de forma invertida. Ou seja, nós vamos pegar um vetor que já vai estar preenchido e vamos inverter ele. A gente vai criar um novo vetor que vai receber esse vetor 1 invertido, ao contrário. Então vamos começar por esse exercício. Vou implementar ele aqui com vocês. Se vocês puderem acompanhando aí. Eu vou criar um método que vai chamar public void static void inverter vetor. Vamos passar para ele nós vamos passar para ele um vetor, o vetor, né? A gente vai passar para ele o vetor. Só isso que a gente precisa. O outro vetor a gente cria aqui dentro mesmo e printa aqui dentro mesmo do método. Então vamos lá. A gente não vai precisar de nenhuma variável de retorno, porque ele vai ser void, não tem por que retornar. Então vamos lá. O que a gente tem que pensar para a gente inverter um vetor? Primeira coisa, cria um novo vetor com o tamanho, com outro nome, né? Vetor invertido. Vetor invertido. Com o tamanho do outro vetor. Vocês entenderam? Porque aí os dois vetores vão ter o mesmo tamanho. Aí o que a gente tem que pensar? A gente vai ter que ter uma variável que vai contar crescente, na ordem crescente, e uma que vai contar decrescente. Ou seja, a gente vai ter que contar uma de 0 a 9 e uma de 9 a 1. A de 0 a 9 vai ser a que vai preencher o vetor invertido. E a de 9 a 1 vai ser a que vai retirar os elementos do vetor. Retirar não, né? Que a gente não vai remover. Vai ser a que vai pegar os elementos do vetor anterior, né? E vai colocar no que vai ficar invertido. Então o que a gente tem que pensar? Agora, em vez de ter um contador só para percorrer, nós vamos ter que ter dois. Um que vai andar para frente e outro que vai andar para trás. A gente pode fazer isso com for mesmo. Então vamos lá. Tá. O que vai acontecer? Vocês concordam comigo o seguinte: o número de iterações vai ser o mesmo, tanto para o que vai crescente quanto para o que vai decrescente. Então a gente pode restringir ele normalmente, como tanto faz com vetor que vai estar invertido ou com vetor comum. Os dois vão ter o mesmo tamanho e ele vai ter que andar só 10 vezes. A gente vai criar uma outra variável de incremento que vai ser o contador. Esse contador, ele tem que partir de onde? Ele tem que partir do fim do vetor e ele vai caindo. Então, qual que é o fim do vetor? O tamanho do vetor é 10. Só que o fim dele tem que ser 9. Porque se for 10, ele vai estourar. Então, o que a gente tem que criar? A gente tem que criar com o tamanho do vetor menos 1. Porque aí o que vai acontecer? Vai ser 10 menos 1, 9. Então ele vai começar de 9. 9 é uma posição válida, ele não vai ter nenhum problema. Então vamos lá. O que a gente tem que fazer agora? Agora é bem simples mesmo. Primeira coisa, aqui a gente já está incrementando o contador do vetor invertido, certo? Que vai ser o que vai estar subindo. Agora a gente tem que decrementar o do contador do vetor comum, porque ele vai estar descendo, ele vai vir de 9 até 0. Ele vai fazer o contrário para pegar justamente os elementos ao contrário. Igual eu já tinha explicado antes, esse contador menos menos é a mesma coisa que contador igual contador menos 1. Ou seja, ele vai decrementando de 1 em 1. Agora é bem simples, olha. Até simples demais. Você vai receber vetor invertido na posição I vai ser igual a vetor
na posição contador. Bem simples, tá vendo? Agora, vocês conseguiram bem visualizar? Ó, o vetor invertido, o i vai estar em 0 na primeira iteração, ou seja, 0 aqui. No caso, vetor invertido em 0 não tem nada. E vetor no contador, que está em 9, tem Eduardo aqui, ó. Tá vendo? Então, o que vai acontecer? Ele vai jogar Eduardo dentro da primeira posição, exatamente como a gente queria, invertido. Então, eu vou só dar uma executada aqui para vocês conseguirem ver aqui como é que vai ficar. Ah, eu tenho que printar, né? Porque senão não adianta nada. A gente não vai conseguir visualizar isso. Nós vamos printar justamente o vetor invertido. A gente pode printar aqui de uma vez, igual eu estou fazendo, porque a cada iteração ele já vai jogando o elemento dentro. Então, se a gente, dentro do vetor invertido, então se a gente printar na linha de baixo, a gente não precisa criar um outro for para printar. Vocês entenderam? A gente podia até, nos outros exemplos que a gente deu de inserção de elemento, a gente podia até ter feito assim. Só que ia ficar meio feio, porque a gente inseria um elemento, embaixo já ia aparecer o print dele mesmo. Então, é melhor fazer dessa forma aqui, para esse caso. Né? Então, vamos executar. Ah, tem que fazer a chamada do método, por isso que não apareceu nada. Inverter vetor. E passa o vetor. Certo? Agora vai funcionar, gente. Tá vendo? Aqui, ó. Exatamente invertido. Eduardo, Lucas, Ney, Tassiana, Eduardo, Daniele, Lucas. Vocês conseguiram entender como é que funcionou? Ele inverteu completamente os elementos utilizando esse método. Então, agora, se vocês quiserem, se tiverem alguma dúvida, revejam a aula aí ou mandem um comentário na descrição, algum comentário no vídeo. Agora a gente vai falar do segundo exercício. O segundo exercício é, a partir de um elemento inserido, contar todas as ocorrências do mesmo e printar na tela. Lembra que na aula passada eu mostrei aquele exercício de procurar nome? Vai ser exatamente a mesma coisa, só que agora vai ser aquele outro ponto que eu até falei, que se a gente quisesse procurar mais de um. Então agora a gente vai procurar mais de um e a gente vai retornar quantos a gente achou de tal nome. Então, vamos lá. Isso aqui continua assim mesmo. Eu posso até deixar esse método aqui, né? Só vou comentar a chamada dele. E agora a gente vai criar um public static. A gente vai ter que retornar o número, né? Int. A gente vai retornar o número de vezes que ele apareceu. Procurar número de ocorrências. Então tá. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai precisar passar o vetor e também o nome, né? Nome procurado. Certo? A gente vai ter que ter uma variável de retorno, então vamos criar aqui int retorno igual a 0, retorno, retorno. Certo? Só para parar de dar erro, igual eu tinha falado. Agora o que a gente vai ter que pensar? A gente vai pensar o seguinte. Para procurar é aquele código que eu já tinha mostrado. Certo? Vou até deixar esse aqui mais para baixo. Para a gente poder focar aqui. Para procurar aquele código que eu já tinha mostrado. A gente procura. Usa um for comum, né? Para procurar, faz o if. Não pode usar aquela questão de igualar a variável i com o tamanho do vetor para terminar a execução, porque senão você não procura os outros elementos que podem estar para baixo iguais também. Então a gente tem que fazer if se, né, vetor, se o nome procurado ponto equals, que é aquele método que eu já tinha ensinado para vocês, ponto equals vetor em i, o que a gente faz? Quer dizer que a gente achou. Só que agora a gente não está preocupado só em retornar true porque achou.
A gente quer saber quantas vezes achou. Por exemplo, quantas vezes achou o nome Lucas no vetor. Ou quantas vezes achou o nome Eduardo. Ou quantas vezes achou o nome Ney. Entendeu? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter uma variável que ela vai ser incrementada em 1 todas as vezes que achar o nome. É muito simples. Toda vez que achar o nome que a gente está procurando, retorno mais. Ponto. Pronto, só isso. Então a gente vai procurar um nome. Achou o nome? Incrementa a variável. Quando chegar no fim, ela vai retornar o número de vezes que ele achou o tal nome que a gente está procurando. Então vamos jogar isso aqui agora aqui no main para a gente poder executar ele, né? Então vamos criar aqui uma string nome procurado é igual. Vou ter que criar a variável scanner de novo. Vamos criar aqui scanner leitor igual a new scanner system.in. Isso. Leitor.nextLine. Leitor.nextLine. Então aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pedir para inserir o nome procurado. Insira o nome que deseja descobrir o número de ocorrências no vetor. A gente vai inserir o nome que a gente deseja descobrir, o número de ocorrências no vetor. Vai criar. A gente não precisa nem criar, na verdade. A gente quer só printar ela, não é? Então vamos printar o método. Vamos ser mais práticos. Vamos printar o método, vamos passar no vetor nome procurado. É isso mesmo. Pronto. A gente vai printar já direto. Ó. A gente já vai chamar o vetor dentro do print. A gente vai chamar o retorno do método. A gente vai chamar o método, né? E ele vai gerar um retorno dentro do print. Então o que a gente vai escolher agora? A gente vai executar. Só um momentinho. Aqui ó, um errinho simples aqui ó. Só bater o olho. Vamos trocar aqui. Porque a gente precisa que o println peça primeiro, né, para depois a gente inserir. Então agora vamos executar. Aí. A gente vê aqui que no vetor tem o nome Lucas repetindo 3 vezes, o Eduardo repetindo 2 e só. O nome repetido só esse. Então vamos buscar aqui Lucas 3. Exatamente. Maneira correta. Vamos executar de novo. Eduardo 2. Da maneira correta novamente. Vamos executar aqui para a Nádia. Um só. Tá da maneira correta também. Então, o que a gente pode colocar aqui? Ó? Só mais uma observação. A gente poderia colocar o to lowercase lá, ou to uppercase, dentro, na hora de fazer a comparação. Porque aí não ia ter esse problema de tá maiúsculo ou tá minúsculo. Mas isso aí é uma coisa que vocês vão aprender, vocês vão ficar bons nisso aí, que isso aí é bem tranquilo. Então agora a última coisa é só falar do último exercício, que vai ficar para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Qualquer dúvida pode mandar lá nos comentários, que eu tento solucionar. E o último problema é esse aqui. Criar um vetor com 10 posições, preencher o mesmo com números inteiros, de 1 a 10, e depois printar apenas os ímpares. Então você vai preencher um vetor de inteiro de 1 a 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você vai fazer aquela questão de percorrer ele. E depois eu vou dar uma dica aqui, ó. Você vai usar o contador para você descobrir quando é ímpar e quando é par. Tá? É uma dica. Não posso falar mais nada, agora é com vocês aí.
Até mais e obrigado pela atenção.